Será que os robôs substituirão os médicos? Será que o ChatGPT vai fazer com que os médicos nunca mais existam? A inteligência artificial chegue e domine tudo? Meu nome é Felipe Neves, eu sou clínico de formação e é um prazer ter você aqui no canal. Eu gostaria que você curtisse, comentasse e compartilhasse esse canal se fizer sentido para você. Hoje a gente vai com um tema um pouco mais teórico, um tema um pouco mais polêmico, que eu tenho certeza que você já discutiu aí num domingo qualquer, naquele almoço, que um fala uma coisa, outro outra, e é aquela loucura. Eu quero que você saiba que a resposta é não. Nunca os robôs substituirão os médicos. Isso não tem como acontecer. Por quê? Porque os robôs eles não compreendem sentimentos, eles não conseguem traduzir isso. Felipe, mas tem um robô aí que consegue, olha, na nossa complexidade, eu acho muito improvável disso acontecer. Eles podem até entender sobre sentimentos no futuro, mas não tem como o que a gente faz, uma consulta bem feita, uma consulta mais completa, mais complexa, ser feita por um robô. Se é uma consulta de 10 minutos, talvez o robô consiga fazer sim, daqui a um tempo. Mas uma consulta em que você acessa as conexões de uma doença com a outra, como essas conexões de doenças elas se conectam com a vida social, com o que o paciente está passando, aí eu vou ficar muito assustado se isso acontecer. Mas eu não vejo isso acontecendo nos próximos anos, nem a pau. Beleza? E se você joga lá um caso clínico, paciente, tantos anos está sentindo isso e aquilo, me dê as causas possíveis para esse paciente. O ChatGPT vai acertar. Ele vai dar conduta, talvez não o mais atualizado possível, talvez tenha alguns erros, mas a gente vai chegar num ponto que ele vai acertar, cravar muito bem. Só que, de novo, essas conexões entre o biopsicossocial do paciente, isso o ChatGPT nunca vai conseguir fazer. E é nisso que eu acredito muito. É nisso que a minha consulta é pautada. Eu não estou aqui para você falar um sintoma, eu te prescrever, solicitar um exame e te dar um tratamento. Eu estou aqui para entender quem você é. E por isso a consulta ela é demorada. A gente investe esse tempo principalmente na primeira consulta. Tudo bem? Então, eu acredito muito na inteligência artificial, sabe fazendo o quê? Reduzindo as burocracias que a gente tem para fazer para ficar mais próximo de quem? Do paciente. E aí essa conversa de que tome cuidado com a inteligência artificial, ela se transforma em, cara, vamos utilizar a inteligência artificial para o bem? Quando eu era acadêmico, quando eu era graduando, estava na graduação na faculdade de medicina, eu fazia estágio no hospital e eu queria muito ficar próximo do paciente, só que, sabe o que eu sentia? Que os médicos ficavam o tempo todo olhando para a tela. Eu ficava assim, mas gente, vocês ficam tanto tempo, eu pensava comigo, né? Tanto tempo nessa tela, o que vocês ficam fazendo? Quando eu fui para a residência, quando eu me formei, quando eu tive mais experiência, eu entendi que é realmente isso. A gente fica muito tempo no computador, fazendo burocracia. O que, Felipe? Escrevendo a evolução, solicitando exames, falando com farmácia, falando com outras equipes. Então, tem coisas que não são substituíveis, mas tem coisas que são muito substituíveis. Tipo, parar com essas burocracias de solicitação de exame, escrever a evolução. Talvez a gente consiga chegar no futuro de que a gente fale com a máquina e ela consiga traduzir tudo para a gente só bater o olho e conseguir efetuar essa parte burocrática de uma forma muito mais rápida. Isso já existe. Quando a gente fala com o computador, ele transcreve para a gente, só que isso no consultório isso acontece, tá? Mas num hospital, por exemplo, que é onde a gente vê isso de forma muito mais pesada, ainda não. Num pronto-socorro, imagina, se você está lá, você conversa com a máquina, você fala que você quer, você
fala sobre a sua evolução, você solicita esses exames e a máquina faz toda essa parte, desafogaria muito o pronto-socorro, mas muito mesmo. Se você chegasse no pronto-socorro e você fosse triado por uma máquina de forma muito breve sobre seus medicamentos em uso, sobre sua história ginecológica, obstétrica, antes de você chegar na consulta médica, e quando o médico for te avaliar e já ter esses dados, isso seria fundamental. Isso eu vejo com bons olhos. Não, eu não estou querendo que substitua a anamnese do médico. Eu estou querendo que esses dados mais brutos, que podem ser aferidos por uma máquina, que eles sejam. Que aí a gente tem mais tempo de lapidar a nossa anamnese, a parte que importa, que depende de cérebro e não de uma máquina. Então, a gente não pode negar a existência disso tudo, da inteligência artificial, mas a gente tem que usar para o bem. Faz sentido isso para você, meu amigo? Faz sentido? Então, se sim, curta, comente, compartilhe esse canal, esse vídeo, se inscreve lá no sininho, que a gente precisa chegar em mais gente para entender o que eu tenho para falar. Um forte abraço para vocês.